para Deus ser a resposta para qualquer coisa, isso tem que ser justificado. Quem matou Deus? O progresso deixou ele obsoleto. O que a ciência tem a dizer sobre Deus? Absolutamente nada. Quem não tem fé sofre mais? Não necessariamente. A morte de Deus mata o sentido da vida? Não, só para quem tem fé. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a morte de Deus, ou a perda da fé. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, Deus está morto e nós o matamos. O que é que o Nietzsche quis dizer com essa frase que ele colocou na boca do louco no livro Gaia Ciência, a Gaia Ciência? O Nietzsche está refletindo sobre o processo de secularização, que é o fato da sociedade publicamente se afastando da religião como uma ferramenta de administração pública, né? O fato da religião ir recuando muito para o espaço privado e Deus começar a aparecer como algo desnecessário. Só que ao mesmo tempo que o Nietzsche quer dizer é que os cristãos, com crise de fé, os europeus à sua volta, principalmente na Alemanha, não conseguiam lidar com isso. Então, eles achavam que sem Deus não ia ter sol, ou as águas do rio não iam mais correr para o mar, ou seja, que o fato de Deus morrer ia desmanchar o mundo, o que não aconteceu. Só para situar, a gente está falando de século XIX, final do século XIX. Nietzsche morreu em 1900. Então, essa secularização, mais do que um processo de distanciamento da sociedade da religião, é, no início de tudo, um processo de afastamento do indivíduo, dos indivíduos do século XIX da religião. Não é? O século XIX é um século importante no sentido da modernização, se instalar, criar todas as rupturas, Revolução Industrial, o estabelecimento da burguesia como sendo uma classe dominante, a transformação da sociedade europeia numa sociedade urbana, menos rural, né? Então, é o próprio processo de instalação do capitalismo. Então, tem um filósofo muito importante chamado Charles Taylor, que ele define a secularização como um processo através do qual o Estado de Direito e a tecnociência passam a se constituir naquilo que as pessoas buscam para resolver a vida. Então, o universo da gestão pública, o universo jurídico, certo? A administração político, jurídico, social do mundo. Do outro lado, os avanços técnico-científicos. Então, esses dois pilares acabam, citando Charles Taylor, filósofo canadense, acabam criando as condições de possibilidade da descrença. Na prática, Pondé, que exemplo você poderia citar que ilustrasse essa secularização, esse afastamento da sociedade ou, em primeira instância, do indivíduo da religião? Tem exemplos assim mais prosaicos, mas muito diretos. Por exemplo, a ideia de que você não pediria num tribunal para um sujeito vir atestar se o assassino matou porque Deus mandou ou não. Você chamaria um psiquiatra. Um outro exemplo, assim, também bastante cotidiano, é, no mundo secularizado, muitas pessoas, mesmo que elas digam que acreditam em Deus, ou numa força, que é vago, né? No dia a dia, elas não levam em conta nenhum texto sagrado, elas não levam em conta nenhuma injunção religiosa para tomar decisões sobre amor, sexo, trabalho, certo? Por quê? Porque está no séculum, que significa tempo histórico do latim. Isso que significa secularização. É uma sociedade que começa a se mover no plano histórico humano, sem levar em conta o transcendente ou sobrenatural, ou Deus,
para a organização dessa sociedade. Está assim com o Estado laico, a secularização. Agora o doutor em Ciências Sociais, Edin Suede Abu Mansur, vai falar um pouco mais sobre a secularização. A secularização é um processo que teve uma expressão de marketing muito forte no final do século XIX, ficou conhecido como a morte de Deus, né? Nietzsche, Feuerbach e outros falaram que Deus estava morto, né? O que significa a afirmação da morte de Deus, ou essa culminância no processo de secularização? Não significa absolutamente o sepultamento de um ser eterno, né? Não se trata do sepultamento desse ser, mas a morte de Deus tem a ver com a falência de uma linguagem centrada no signo Deus, uma linguagem que o teísmo ou a religião, se preferirem, oferecia. E essa linguagem, ela enfim, articulou toda a experiência europeia, ocidental, até o final do século XIX. E depois do século XIX para cá, começou a haver um desmonte dessa linguagem, né? O homem passou a apostar muito mais na sua autonomia e autodeterminação, na sua liberdade. Aí a gente pode falar de autores como Nietzsche, como Freud, como Dostoiévski, né? Num capítulo incrível, O Grande Inquisidor, dos irmãos Karamazov. A gente pode pensar nesse homem autônomo e livre. Portanto, a ideia da morte de Deus nada mais é do que a afirmação da autonomia do homem, não tem nada a ver com Deus. A outra coisa é que a morte de Deus também não tem nada a ver com as populações pobres e marginalizadas. Para essas populações, Deus continua vivo, sempre esteve vivo e continuará vivo, porque a ideia de Deus, esse signo, ele é fundamental para que essas populações articulem as suas experiências de vida. O Edin faz como se fala em cinema, uma decupagem muito clara do conceito. Primeiro, ele analisa o conceito do ponto de vista da linguagem, que é um ponto de vista consistente, entendendo que o mundo é um jogo de signos, e porque linguagem, nesse sentido, não é linguagem do tipo que a gente está falando aqui, é no sentido de articulação da realidade a partir de certos signos, palavras, símbolos e tudo mais. E Deus seria, então, um signo organizador para o mundo judaico-cristão, muçulmano e tal, europeu, e que não significa de fato o sepultamento de Deus, porque inclusive Deus não é sepultável, né? Mas com o passar do tempo isso significa um esvaziamento justamente da organização da sociedade a partir de Deus. É claro que isso é um fenômeno associado a pessoas de alguma forma com mais formação, de certa forma mais cosmopolita, com mais dinheiro, né? Agora, quando ele fala no final de que as pessoas mais pobres continuam dependendo do signo de Deus, na linguagem dele, de fato, porque na realidade, como as pessoas mais pobres têm menos acesso a ferramentas, seja do Estado de Direito, seja da tecnologia e da ciência, então, no vazio de elementos de proteção da vida, a mágica e Deus continua funcionando. Mas, como você mesmo falou, não são todas as pessoas, né? Porque, segundo a pesquisa Gallup Internacional, em 2005, no mundo, os ateus declarados eram 5%. E em 2011, esse número subiu, passou para 13%. Da mesma maneira, no Brasil, o levantamento do IBGE mostra que de 2000 a 2010, a população que se declara sem religião, não ateia, mas sem religião, aumentou de 7,3% para 8%. Então, Pondé, a que se deve esse aumento de pessoas que se declaram ateias ou que se declaram sem religião? Olha, Thaís, a sociologia da religião, ou a sociologia do ateísmo, da secularização, ela trabalha sempre com essa ideia de que quando você, de alguma forma, melhora a condição da educação, melhora as condições materiais, as pessoas se aproximam mais de uma vida sem religião. O que não é necessariamente ateísmo, como você mesma disse, mas pode criar as condições de possibilidade de um ateísmo orgânico. O que é um ateísmo orgânico? É um ateísmo que você chega sem, na verdade, te colocar o problema. Você é tão secularizado, tão distante, tão sem religião, que, de repente, um belo dia você se dá conta
de que, na realidade, você, pelo menos até então, não precisa de religião. Interessante você falar isso, porque esse mesmo levantamento do Gallup mostra que a Suécia, que é um país com alta qualidade de vida, concentra o maior número de ateus por uma quantidade determinada de população, 85%. E aí é uma curiosidade que eu também quero saber. Dentro desses que se declaram sem religião ou ateus, os jovens são maioria. Olha aqui, metade dos descrentes, metade está na faixa dos 18 a 34 anos. Por quê? Porque é justamente o processo de secularização na Europa vai se radicalizando. E aí os jovens vão nascendo voltados para outra coisa. Você tem, digamos assim, outras ferramentas, ou outros signos, para falar como o Ed falou, outras linguagens que produzem sentido para as pessoas, né? Que produzem significado. Agora, eu queria voltar porque, assim, tudo bem, bate a Suécia, melhores condições materiais, Dinamarca, Islândia, não sei o quê. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país muito rico. Mas mais heterogêneo do que os países nórdicos. Muito mais heterogêneo, mas é um país onde tem muita gente com muita grana e ainda assim, muita dessa gente que tem grana é religiosa. E certo? Qual a sua explicação? Então, ninguém sabe por quê. É claro que isso tem a ver com a história dos Estados Unidos, né? A história fundamental de um país que nasceu da religião calvinista de base inglesa, que veio da Inglaterra, do Mayflower como símbolo e tal, o puritanismo como uma cultura muito forte, e depois o metodismo para o lado oeste dos Estados Unidos fez a mesma função do calvinismo no lado leste. Então você tem uma cultura religiosa muito bem sucedida nos Estados Unidos, que não entra em conflito no sentido de eu posso ficar rico e sou religioso. Deus trabalha para eu ficar rico. Não é à toa que os Estados Unidos acaba se transformando no berço de uma teologia da prosperidade que chegou no Brasil já, né? Essa ideia de Deus te ama, você ganha dinheiro, você fica rico, não sei o quê. Porém, não resta dúvida que a sociologia da secularização do ateísmo entende que melhores condições materiais de vida podem produzir uma vida sem religião. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a relação entre Deus e a maldade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a morte de Deus. Na verdade, sobre o afastamento progressivo da sociedade da religião que começou a acontecer a partir do século XIX. Pondé. A pergunta de $1 milhão. Se Deus existe e se Deus é bom, por que existem guerras, sofrimentos, injustiça, mortes e tudo? Por que o mal impera? A pergunta acerca do mal é, na realidade, todo um campo de reflexão a favor do ateísmo, né? Dizendo que se a concepção de Deus é de um Deus bom e o mundo é de alguma forma mau, né, como você deu exemplos, qual é a resposta para isso? A resposta é: Deus não existe. É muito mais simples. Acabou o problema. Por isso se chama isso, em filosofia da religião, de o argumento a partir do mal, né? O argumento a favor do ateísmo a partir do mal. É claro que, como que as pessoas religiosas se relacionam com isso, dizendo que a gente não sabe da missa metade, que a causa do mal é o comportamento humano, o uso incorreto do livre-arbítrio, né? É a ganância humana. E que no final tudo vai dar certo de alguma forma. Aí você diz: não, mas a natureza é violenta, né? E aí você pode dizer: não, mas é que a concepção de amor de Deus é muito transcendente. Então, a gente entende que Deus ama que nem pessoas. Então, na concepção do amor de Deus pode existir esses níveis de violência na natureza, mas que na realidade representam um processo muito maior. Ou seja, você chuta a bola muito alto
e diz, eu daqui de baixo não consigo enxergar essa bola. Então, quando acontecem injustiças, é porque essas injustiças foram provocadas, na verdade, pelo homem e não por Claro, Deus. quem causou guerras foram os seres humanos. Foram os seres humanos. Quando as catástrofes são de ordem natural e elas dizimam uma população, então o argumento é que a gente não está entendendo a profundidade ou a transcendência daquilo e que existe ainda um plano em que isso vai ser explicado. Exatamente isso. Quer dizer, quando teve o terremoto em Lisboa, no século XVIII, que destruiu a cidade de Lisboa, os intelectuais, filósofos e tal, teólogos da época na Europa, se colocaram a discutir como Deus tinha deixado um terremoto daquele destruir uma cidade cristã. E aí vem todo tipo de explicação. Uma explicação das mais conhecidas é, para esse problema que você me perguntou, o que a gente chama de teodiceia em filosofia, vem de um filósofo alemão que viveu nesse período, chamado Leibniz, que levantou a hipótese de que esse é o melhor mundo possível. Deus criou esse mundo de uma matéria evidentemente imperfeita, porque perfeito é só Ele, certo? E como, na tradição cristã, abraâmica em geral, Deus não criou o universo a partir dele, da matéria dele. Portanto, já que foi criado de uma matéria que não é ele é o único perfeito, então é imperfeito. O mesmo universo, ele é o melhor possível, não sendo perfeito como Deus. Então, de vez em quando dá uns terremotos, assim, né? Mas a ideia é que no plano histórico, o ser humano, inclusive, vai criar condições para que esses terremotos matem menos. Aí você tem a bênção sobre a ciência, a bênção sobre o avanço técnico e tudo mais. Falando sobre ciência, você disse no começo do programa que a ciência não tem nada a dizer sobre Deus. Isso quer dizer que ela não pode provar nem que Deus existe e nem que Deus não existe? Exato. Isso quer dizer que Deus, como se fala em teoria da ciência, é uma variável sem controle epistemológico. Você não pode colocar Deus num laboratório e testar a existência dele. Portanto, você não consegue nem provar que ele existe, nem consegue provar que ele não existe. Portanto, por isso que o argumento a partir do mal é tão importante. Porque como alguns sustentam que Deus é bom, infinitamente amor e tudo mais, se o mundo é do jeito que está, se você retira esse Deus da equação, não existe mais problema. Entendeu? A ciência não pode fazer isso. Nem que sim, nem que não. Em uma das séries de medicina mais populares da TV, House, conhecemos um infectologista que se destaca não só pela sua facilidade de elaborar diagnósticos, como também pelo seu mau humor, pelo seu distanciamento com os pacientes e pelo seu ceticismo. Vamos ver uma cena em que House e seu colega de trabalho, Wilson, conversam sobre um paciente de 15 anos que se considera curandeiro. O House era um cínico, um cético, um meio niilista, né? Tem todo um pacote nesse personagem. Mas nessa cena, ele demonstra ter aquele tipo de desprezo que pessoas com formação científica, algumas pessoas com formação científica, tendem a ter em relação à religião. O personagem curandeiro que ele se refere é como alguém idiota pode seguir um moleque burro como esse, cheio de superstição. Então, o House nessa cena não está no lugar epistemológico do método científico que diz, olha, nós não podemos afirmar nada sobre Deus. Ele não está nesse lugar. Ele está no lugar de uma pessoa de formação médica que convive diariamente com reações estúpidas dos seres humanos, algumas delas baseadas na fé e na religião, e que fica irritado com isso, certo? E diz, larga a mão de ser burro, não existe Deus. As pessoas ficam procurando coisas que justifiquem a vida delas, mas elas procuram problemas para depois dizer que Deus existe. Agora vamos ouvir o Dr. Eduardo Dias de Oliveira, ele é cientista no Instituto de Pesquisas de Plantas e Alimentos na Nova Zelândia. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a relação entre ciência e Deus. Eu penso que não exista uma relação entre Deus e a ciência. Na verdade, penso que sejam fundamentalmente opostos. Enquanto Deus baseia-se na fé, que é a crença em algo sem a necessidade de provas e evidências, a ciência necessita de evidências. A ciência baseia-se nas hipóteses, nas questões, na dúvida.
Eu penso que é muito mais interessante a gente viver com dúvidas. Eu me sinto confortável em não saber das coisas e prefiro não saber das coisas do que buscar respostas que possam estar erradas ou que me pareçam, de certa forma, muito provincianas. Se a gente olhar o conhecimento construído com base na ciência ao longo dos séculos. Brilhantes cientistas ao longo da história e da atualidade possuem fé. Mas notem que o fato de possuir fé não significa que eles trazem Deus para dentro do laboratório. Eles se utilizam de evidências para explicar os fenômenos que eles buscam explicações. No entanto, em suas vidas pessoais, eles se sentem confortáveis em não ter evidências, em simplesmente se basear na fé. Eu, pessoalmente, não consigo. Em minha vida pessoal, eu procuro me basear em evidências para explicar os fenômenos do universo, da vida, que eu busque explicações. No entanto, eu me sinto confortável quando não tenho respostas. Eu prefiro não obter respostas do que, novamente, colocar Deus ou fé para preencher um espaço em minha vida e que explique fenômenos do universo. Ele descreve muito bem o fato de que existem cientistas que têm fé, mas que não trazem Deus para dentro do laboratório, tá vendo? Quer dizer, não colocam Deus dentro das hipóteses, porque não tem como colocar, Deus não tem, não é passivo de controle de teste experimental de Deus, mas ele, ao mesmo tempo, ele também fala, eu achei muito interessante uma expressão que ele usou, que é não querer respostas provincianas. Né? Quer dizer, a resposta provinciana por oposição ao conhecimento mais vasto, ainda que permeado por dúvidas contínuas, que seria o conhecimento que a ciência traz, no sentido mais amplo. Né? E, desse ponto de vista, quem acha que resolve tudo ali dentro de um sistema de crença, seja lá que religião for, ele descreve como provinciano. Achei isso bem interessante do ponto de vista da descrição do fenômeno. E, claro, é bem o que ele disse, quer dizer, a ciência e Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ciência se move a partir de dúvidas, de hipóteses, de testagem, de experimentação, e é isso aí. Bom, e agora a gente vai para a nossa caixa de perguntas. Sug Airboy te pergunta, se Deus não existe, tudo é permitido? Você já ouviu isso antes? Né? Essa é a famosa pergunta que o Dostoiévski faz no livro Irmãos Karamazov, aparece pelas mãos do Ivan Karamazov, né? E aparece nos Demônios pelas mãos do Kirillov. E é uma questão que resume todo um debate moderno, que é o seguinte: se Deus não existe, significa que não tem fundamentação absoluta do bem. E, portanto, se não tem fundamentação absoluta do bem, no final das contas, tanto faz. Se você não tiver trauma moral, familiar, se você não sentir culpa, se você não for pego pela polícia, então tudo pode ser feito. É claro, e o Dostoiévski sabia muito bem disso, não é à toa que os dois livros, um são os demônios, figuras nihilistas, e no outro, Irmãos Karamazov, Ivan arquiteta o assassinato do pai, né? O Dostoiévski sabia muito bem disso. A inexistência de alguma forma de moral absoluta, de fundamentação absoluta da moral, poderia gerar comportamentos psicopatas e sociopatas. É claro que uma pessoa não religiosa vai responder o seguinte: tudo bem, Deus pode não existir, mas existem mecanismos psicológicos morais que vão estabelecendo certa contenção, inclusive no plano do afeto. Tipo, eu não consigo matar pessoas porque isso me faz mal, porque eu entendo que eu não tenho direito. Então, são elementos ali da construção social. Mas o que o Dostoiévski quer dizer é o seguinte: se você tirar esses elementos, ou se você olhá-los uma chave histórica, é tudo relativo. Então, alguém pode sustentar a ideia de que a gente pode fazer tudo o que quer. E eu tenho certeza que tem uma moçadinha por aí, pseudo, hoje em dia, inteligentinhos, que acham isso, mas até a página 3. Para participar do Linhas Cruzadas, é só enviar a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que faz alguém perder a fé.
Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o afastamento das sociedades da religião, ou da morte de Deus, como disse Nietzsche. Pondé, o que é que faz alguém que crê perder a fé? Olha, um dos elementos mais recorrentes nisso é o fato de que a relação com as religiões, não só no universo cristão ou monoteísta, em geral, um dos elementos mais recorrentes na relação com os deuses ou Deus ou o que for, é a expectativa retributiva, o que se chama de teologia da retribuição ou teologia retributiva, que é, na realidade, a teologia que sustenta a hipótese de que nós temos uma relação com Deus ou com os deuses, em que a gente, fazendo determinadas coisas, a gente recebe favores deles. No mundo monoteísta, judaico, cristão, muçulmano, essa retribuição, ela não é pensada à medida que as religiões vão se afastando de sacrifícios animais, e no cristianismo, a rigor, nunca houve, o sacrificado é o próprio Deus, Jesus Cristo, né? Cordeiro de Deus. A ideia de retribuição migra da noção de mágica para a noção de ética. Se eu ajo da forma que Deus espera que eu haja, então eu vou receber em retribuição um bem ou uma graça, como falam os católicos. Só voltando um pouco, antes de você continuar, a teologia da prosperidade, a chamada teologia da prosperidade, não passa pela ética, é mais literal ela também. É retributiva porque ela tem um quê de mágica, certo? Você aceita o Espírito Santo, seja lá o que for, Deus, Jesus e tal, e em troca você vai ficar rico. A retribuição está muito clara aí. Só que no sentido teológico, digamos, das pessoas mais sérias, né, na teologia da prosperidade, a retribuição estaria na virtude. Se eu sou bom, Deus vai retribuir para mim com graças. E aí o livro de Jó explode isso, porque é justamente o bom servo sofredor. Então, eu estou dizendo isso tudo, isso é um problema, né? É claro que eu estava dizendo que na tradição israelita, Deus não estabelece uma relação retributiva. Ele é o cara, e ele faz o que ele quiser. Ele diz para nós que ele é legal, mas ele não precisa nem provar isso. Eu não tenho o que te dar satisfação. Não tenho o que te dar satisfação. Você estava onde quando eu coloquei as estrelas do firmamento? Vocês não sabem da missa a metade, lembra que a gente falava no começo? Mas o fato é que muitas pessoas perdem a fé quando elas passam por situações muito difíceis. E elas sentem que elas não merecem aquilo. Que Deus não retribuiu. Ainda que tenha toda uma construção teológica na tradição israelita, da qual o cristianismo seguramente faz parte, para dizer que Deus não estabelece uma relação retributiva, ele faz uma aliança com Abraão, né? Mas ainda assim, ele não diz para Abraão que ele está submetido àquilo, porque ele é aquele que é. Ele não precisa fazer acordo com ninguém, né? Mas, no plano psicológico, do sofrimento, do cotidiano, muita gente perde a fé quando passa por um sofrimento muito grande. E ela passou a vida inteira entendendo que se ela fizesse isso, ela ganhava aquilo. E aí, evidentemente, isso não acontece. E aí ela pode perder a fé. Vamos ver agora o que as pessoas têm a nos contar sobre a perda da fé, o momento em que elas perderam a fé. Eu nunca perdi a fé. Eu nunca me afastei desse sentimento de amar a Jesus acima de todas as coisas. Nem no pior momento da minha vida, que quando meu filho deu o último suspiro dele nos meus braços, eu perdi a fé. Eu passei já por várias situações difíceis, mas eu sempre tenho a convicção de que amanhã o dia pode ser melhor. Eu perdi a fé há mais ou menos 2 anos atrás, no auge da pandemia. Eu perdi minha mãe nesse momento e foi muito difícil continuar caminhando sem a presença dela. E estou, aos poucos, tentando recobrar a minha fé e a minha alegria em viver, mas não tem sido fácil. Perdi a fé durante a pandemia, mas a fé nas pessoas e não em Deus. Essa continua firme e é por isso que estou aqui. Quando eu fiquei com depressão, eu fiquei muito mal e eu não queria mais viver.
eu já perdi a fé, tipo, de viver, fiquei muito mal. Até hoje, graças a Deus, eu não perdi minha fé. A fé é uma coisa que eu acredito que muita gente perde, porque somos seres humanos, somos cheios de defeitos. Eu perdi a fé quando meus pais me colocaram na rua. Eu perdi a fé quando meu pai faleceu, né? Tem 10 anos isso, e eu achei que a vida para mim ia acabar. Mas aí eu segui em frente, porque a vida segue, né? Essa fala de um deles, eu perdi a fé quando meus pais me colocaram na rua, é assim, é interessante porque todos eles, de alguma forma, mesclam a fé em Deus com a fé na vida, né? Esperança. O rapaz que perdeu a mãe durante a pandemia diz que desde então perdeu a fé e tem tentado viver sem a presença dela e está difícil. Na realidade, é muito interessante porque do ponto de vista psicológico, para você ter fé, provavelmente você tem que ter aprendido isso. No sentido de ter pessoa... E aí fé não é só fé em Deus, como eles mesmos fazem a diferença. Tem uma que fala, perdi a fé durante a pandemia nos homens, mas não em Deus. Quer dizer, misturam fé com esperança. E não estou dizendo que estão errados, porque as coisas estão misturadas mesmo. Tanto que o menino que deprimiu falou que perdeu a fé quando estava deprimido, né? Mas eu quero retomar essa fala sobre os pais, porque é uma fala muito curta, mas extremamente forte, porque, na verdade, se você perde a fé, a esperança, se você não é cuidado pelos seus pais, ou pelo menos por um deles, é muito possível que você cresça uma pessoa sem fé. E aí não só fé em Deus, mas fé nas coisas mesmo, uma dificuldade de aderir ao mundo de alguma forma, de achar que o mundo vale a pena, né? Que você... porque, na verdade, no final das contas, a ideia de um Deus abstrato, meramente filosófico, não serve para muita coisa, né? Por isso que parece sempre meio risível, normalmente isso é coisa de cara. Esses caras que ficam elucubrando sobre um Deus matemático, engenheiro, distante. Na realidade, religião, se ela não for prática, se ela não ajudar você a atravessar a pandemia, se ela não ajuda você a lidar com a morte de alguém, ela normalmente não serve para nada, né? E, desse ponto de vista, quando você é jogado na rua pelos seus pais, é mais ou menos como alguém que vê uma mãe matar os filhos como em Medeia. Você vai acreditar no quê se uma mãe mata os filhos? Né? Então, portanto, está imbricado aí a ideia de fé na vida, fé em Deus e a possibilidade de você, de alguma forma, ter aprendido que vale a pena ter fé. Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé. Apesar de tudo, Deus vai ser sempre uma ideia inabalável, já que a ciência não consegue provar que ele existe nem que ele não existe? De alguma forma, não só Deus enquanto tal, da tradição monoteísta abraâmica, mas a religião enquanto um sistema de crença, seja ela qual for, de alguma forma ela provavelmente será inabalável. O Harari, no Homo Deus, né, falou que provavelmente a próxima religião seria dadaísta. Dadaísta não, dataísta, de data, dados, né? O que ele queria dizer é que em algum momento nós vamos passar a acreditar em Deus como um grande algoritmo. Então, eu acho que o Harari errou feio nisso daí. De que, por conta dessa obsessão por algoritmos, nós vamos chegar à conclusão de que Deus é um algoritmo. Talvez algum cara bobo faça essa analogia, já deve ter feito. Mas, pelo fato da dependência de Deus e das mágicas, eu acho que é provavelmente inabalável. Thaís, quem é melhor companheiro? Um ateu praticante ou um melancólico sem fé para você? Se tivesse que escolher. Essa história de ateu praticante é gozada. Eu já comentei com você essa frase do seu colega britânico, A.C. Graylan, e ele fala uma coisa que é mais ou menos assim, que um ateu militante é como um não colecionador de selos. Daí ele pergunta, é possível ou é preciso você ser um não colecionador de selos militante? Basta não, bom é bom, né? Porque basta não colecionar selos. Acabou, isso aí. Militar. Então eu estou com ele, eu acharia dispensável um ateu praticante ou militante.
Mas se fosse para escolher, qual que era o mesmo? Melancólico sem fé. Pode ser sem fé, mas não precisa ser melancólico. Ah, contanto que seja mais ou menos alegre. Pondé, você se diz um ateu não praticante. Então Graças a Deus. Então você diria, como o Sr. Han, que você nasceu sem o órgão da fé? Acho que totalmente. Tanto que quando... Totalmente sim? Totalmente sim. Quando, inclusive, eu li essa frase do Sr. Han, eu falei, putz, é isso, porque, pelo menos até agora, assim como diz o Sr. Han, eu tenho a impressão que é como se faltasse uma coisa, assim, porque, como diria um psicanalista, não faz sintoma. É como se eu olhasse para essas coisas como alguém que coleciona selos, entendeu? Não olho como alguém que despreza necessariamente como Dr. House. Às vezes dá vontade de desprezar uns exemplos muito idiotas. Mas, de fato, não tenho esse órgão da fé. Thaís, onde está a fé dos jornalistas? No que os jornalistas creem para passar seu dia a dia duro, que é duro? Ou no que eles têm esperança, talvez? Sim. Né? Eu acho que eles creem ou têm esperança de que vão continuar sendo úteis, né? Porque nesse momento em que todo mundo dá opinião, todo mundo fala o que quiser, todo mundo dissemina a informação que quiser, o jornalista tem que ter fé de que o que ele faz, do modo como ele faz, continua sendo importante ou sai melhor do que quando os outros fazem. Ou seja, a fé do jornalista é de que ele vai continuar sendo útil. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre como vive uma pessoa sem fé. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o afastamento das sociedades da religião, ou o tema Deus está morto, como disse o filósofo Nietzsche. E o escritor e também filósofo romeno, radicado na França, Émile Cioran, ele dizia que existem pessoas que simplesmente nascem sem o órgão da fé, como a gente falou no nosso jogo rápido. A minha pergunta, Pondé, é: quem nasce sem o órgão da fé, como disse Cioran, nasce também sem esperança? Eu não acho que dê para dizer que uma pessoa que não tem fé religiosa necessariamente é uma pessoa desesperançosa. Eu acho que uma pessoa desesperançosa é, de certa forma, algo mais radical do que uma pessoa que não tem fé em Deus, ou seja lá do que for, religioso. Porque uma pessoa desesperançosa me parece muito mais uma pessoa que ela não consegue aderir à realidade. Ela não consegue achar que vale a pena investir em pessoas, em trabalho, no dia a dia, no cotidiano. Ela não consegue ter prazer em estar no mundo. Então, não acho que é a mesma coisa, apesar de que, é claro que muitas pessoas religiosas, como a gente viu no Povo Fala, trazem a fé religiosa como algo que move você. Você sofre, mas como você tem fé em Deus. E Deus é uma hipótese muito boa, porque inclusive no cristianismo ele é super legal, você põe a culpa nos homens e libera Deus da culpa, né? Então eu não acho que é a mesma coisa, apesar de que tem um cruzamento, eu diria, Thaís, principalmente para as pessoas que têm fé. Elas assumem que em quem não tem esperança. Mas não acho que as pessoas que não têm esperança, a priori, as pessoas que não têm fé, a priori sejam desesperançosas. Eu acho que ser desesperançoso é pior do que não ter fé. Vamos ouvir agora a atriz e comediante Heloísa Périssé. Ela conta pra gente como é que ficou a relação dela com a fé depois que ela passou por um grande trauma. A minha conexão com Deus, eu não posso nem dizer que aconteceu depois, por exemplo, do que eu passei, do tratamento que eu fiz. Não, isso é uma coisa que eu sempre cultivei na minha vida. Isso sempre foi a procura de um caminho. Isso sempre foi algo que eu deixei acesa, a chama. Então, eu não posso dizer que eu me conectei e que aí as coisas
mudaram agora, porque eu acho que nem conexão seria a palavra. A minha busca com Deus é uma busca de intimidade, uma busca do conhecer, uma busca que quando a gente conhece, né, à medida que a gente vai conhecendo, né, que a gente vai laceando o nosso gargalo, assim, para poder ter compreensão do que é essa força maior, né, de quem é, de como tudo isso é muito transformador, coloca a gente num outro lugar. E o meu amor por Deus é a todo instante do meu dia. A cada instante que eu chamo a minha atenção para que eu esteja sempre com essa chama no meu coração acesa, me preservando, me blindando de qualquer coisa que possa vir querer me, às vezes até uma raiva, um trânsito, uma coisa que te irrita, mas é manter o meu pensamento assim no melhor. Então levo cativo as coisas que não me ajudam a isso. E para isso, a atenção e essa conexão o tempo inteiro. Eu entendo que ser uma pessoa religiosa, acreditar em Deus ou similar, a priori, não causa a priori nenhum dano cognitivo. Ateus não são necessariamente mais inteligentes. Eu, inclusive, acho que é muito mais fácil, do ponto de vista da inteligência, ser ateu. Pelo argumento do mal que a gente falava no começo, por exemplo, né? O ônus da prova não cabe a você. O ônus da prova é de quem acredita. Eu entendo, ao mesmo tempo, como a gente viu no House, a cena do House, que às vezes a ignorância humana, ela se manifesta de uma forma tal que você vê gente acreditando em picaretas e que dá vontade de você xingar o picareta e xingar a pessoa que acredita no picareta, né? Picareta espiritual, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que são confessadamente ateias e que são também muito estúpidas, muito burras, né? Que, por exemplo, comparam a ideia das religiões, ou mesmo do Deus, o monoteísmo, com acreditar em qualquer bobagem, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu entendo o depoimento dela. Assim, primeiro, uma pessoa que passa por um sofrimento muito grande e não morre, como no caso de um câncer, é muito possível que algumas delas percebam isso no ambiente místico, religioso, de uma história religiosa, como ela mesma disse, que cultivou essa chama, que você receba isso como uma graça. Porque a condição absolutamente vulnerável da vida, principalmente quando você está doente grave, mas a condição a priori de vulnerabilidade da vida, a vida é frágil, efêmera. Isso pode, muitas vezes, levar muitas pessoas ao sentimento que elas devem agradecer o tempo inteiro o fato de elas existirem ou não terem morrido. Então, eu acho que faz todo sentido alguém que passa por um sofrimento muito grande, sobrevive e, de alguma forma, o interpreta dentro de uma chave mística. No filme Hannah e suas irmãs, o diretor Woody Allen interpreta Mickey, um roteirista de TV que está vivendo uma crise existencial. Aí, no auge do desespero dele, ele encontra um sentido para a vida. Vamos ver o que foi isso. And I went upstairs to the balcony. And I sat down, and, you know, the movie was a film that I'd seen many times in my life since I was a kid, and I always loved it. And, you know, I'm watching these people up on the screen, and I started getting hooked on the film, you know? And I started to feel, how can you even think of killing yourself? I mean, isn't it so stupid? I mean, look at all the people up there on the screen, you know? They're real funny, and what if the worst is true? What if there's no God, and you only go around once and that's it? Well, you know, don't you want to be part of the experience? You know, what the hell, it's not all a drag. And I'm thinking to myself, geez, I should stop ruining my life searching for answers I'm never going to get and just enjoy it while it lasts. And, you know, after, who knows? I mean, you know, maybe there is something. Nobody really knows. I know maybe is a very slim reed to hang your whole life on, but that's the best we have. And then I started to sit back, and I actually began to enjoy myself.
É uma daquelas cenas bastante verborrágicas dos filmes do Woody Allen, do personagem do Woody Allen. E eu lembro que esse personagem, ele fica correndo atrás de respostas. Tipo, sei lá, Hare Krishna, sabe? Porque ele está desesperado, querendo saber se tem alguma coisa depois da morte, algum sentido maior. E a solução que ele diz encontrar é de que é legal enquanto dura. Que é uma solução guardada a certos limites, se estivesse sendo legal, né, enquanto está durando. Porque para muita gente não está sendo legal. Então, eu acho que a resposta que ele encontrou, ou seja, que as pessoas estão ali alegres, vivendo, e porque ele haveria de se matar, eu acho ótimo que ele tenha encontrado essa resposta. Mas a resposta é filosoficamente fraca, né? Ela é filosoficamente inconsistente. Porque acho que o Albert Camus respondeu melhor o problema do suicídio, né? Porque o personagem fica se perguntando por que não se matar. O Albert Camus respondeu, não dizendo que talvez tenha alguma coisa depois, ou dizendo que enquanto ela durar ela é boa, mas reconhecendo que é um fato, há um caráter absurdo na existência humana, que é o fato do ser humano buscar um significado das coisas e o mundo ser completamente indiferente a essa busca humana. O mundo, a natureza, o universo, seja lá o que for. E, portanto, o Albert Camus diz que esse absurdo pode ser compreendido como uma dissociação entre o ator e o cenário. O cenário é o mundo e sua indiferença. O ator é o ser humano buscando um significado sem encontrar. E é isso que a gente tem para hoje. Isso pode se manifestar num cansaço da busca, isso pode se manifestar numa revolta, né, dentro dos termos camunisianos, quer dizer, se revoltar contra o absurdo e partir para uma vida engajada em que você tenta diminuir o sofrimento no mundo, ou isso pode se manifestar numa certa indiferença profunda com relação a essa busca contínua, ou se manifestar, no caso do Camus também, no investimento na ideia de prazer, inclusive sexual, erótico, estético. Acho que o Woody Allen chega perto dessa última formulação do Camus, mas ainda assim de uma forma um pouco simplificada, né? Que seja bom enquanto dure. Bom, até aí a gente já sabe. Essa pergunta veio na nossa caixa de perguntas do Instagram. É da Lara Amy. Ela te pergunta, Pondé, a humanidade caminha para um futuro em que Deus não mais será necessário? Bom, essa pergunta ela parece com a parte do que a gente discutiu aqui. O monoteísmo abraâmico, da onde saiu Deus, é um sistema religioso que foi se construindo ao longo de 3.000 anos, mais ou menos, em sentido histórico, não daqueles que têm fé, que acham que é 5.000, 6.000 anos. E que, portanto, surgiu num dado momento e pode desaparecer, certo? Isso não significa que a expectativa religiosa, enquanto tal, desapareça, né? Algumas pessoas acham, como a gente discutiu aqui, de que se você eleva as condições materiais de vida de uma população, elas podem começar a experimentar o ateísmo orgânico e se afastar da necessidade religiosa. Mas o sofrimento vai estar sempre aí, né? Por mais que a gente consiga melhorar as condições materiais de vida, a melhoria das condições materiais de vida é tão histórica e efêmera quanto o monoteísmo. Depende do capitalismo até agora. Se ele quebrar, a gente vai para o saco, volta para a pré-história. Então, Thaís, eu acho que não dá para fazer essa afirmação. Essa afirmação é uma afirmação de alcance muito longo adentro do futuro. Ela pode sofrer daquela obsessão moderna de achar que agora que a gente atingiu a Revolução Industrial e o iPhone, agora a gente sabe tudo. E a gente sabe como vão ser as coisas. E é muito provável que se toda essa parafernália técnica, científica e de riqueza material ruísse, é muito provável que Deus, ou alguma forma de Deus, permanecesse de pé. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.